barão Augusto Valença já tinha visto muita coisa em sua vida. Tempestades que destruíram plantações inteiras, animais perdidos na seca, homens brigando por pedaços de terra como se aquilo fosse a única coisa que restava no mundo. Mas nada, absolutamente nada, o preparou para o que ele viu naquela manhã. O sol ainda estava nascendo sobre os campos de Vale do Cedro quando Augusto cavalgava lentamente pela margem do riacho que cortava suas terras. A névoa fina ainda flutuava sobre a água, e o silêncio da manhã era tão profundo que se podia ouvir apenas o som do vento passando pela relva alta. Era um lugar tranquilo. Sempre tinha sido. O tipo de lugar onde ninguém imaginaria encontrar algo terrível. Augusto costumava fazer aquele caminho todas as manhãs. Era um hábito antigo, criado depois que sua vida havia mudado para sempre. Anos atrás, ele tinha sido um homem diferente, um homem com casa cheia, com risadas, com uma esposa que gostava de cantar, enquanto caminhava pelo jardim da fazenda, e um filho pequeno que corria pelos corredores da casa, como se o mundo fosse um lugar sem perigos. Mas aquilo tinha ficado no passado. Uma tragédia antiga tinha levado os dois embora, deixando apenas silêncio dentro das paredes da grande casa de pedra. Desde então, Augusto Valença tinha se tornado um homem quieto, respeitado, mas solitário. Naquela manhã, ele cavalgava sem pressa, observando as cercas e os campos como sempre fazia. Foi então que algo chamou sua atenção perto da margem do riacho. Um saco de estopa velho, preso entre alguns galhos na beira da água. Augusto franziu a testa. Aquilo não era tão incomum. Às vezes, depois de tempestades, pedaços de madeira ou sacos vazios acabavam sendo levados pela correnteza. Provavelmente, alguém tinha jogado aquilo rio acima. Ele estava prestes a seguir caminho, quando o saco se mexeu. Augusto puxou as rédeas do cavalo imediatamente. O animal parou. O barão ficou olhando fixamente para o saco que boiava lentamente entre os galhos. Talvez fosse apenas a água empurrando o tecido. Mas então aconteceu de novo. Um movimento, pequeno, quase imperceptível. Augusto sentiu algo estranho apertar seu peito. Ele desceu do cavalo devagar e caminhou até a margem do riacho, sentindo a lama afundar sob suas botas. O saco parecia pesado, pesado demais para ser apenas lixo. Quando ele se aproximou mais, ouviu algo. Primeiro, foi apenas um som fraco, tão fraco que ele quase pensou ter imaginado. Mas então veio novamente, um choro pequeno, frágil, como se estivesse lutando para existir. O coração de Augusto disparou. Ele agarrou o saco e o puxou para fora da água. A corda que o amarrava estava apertada, como se alguém tivesse feito questão de garantir que aquilo não se abrisse. As mãos dele tremiam enquanto desatava o nó. Por um segundo, Augusto teve medo de olhar, mas quando o saco finalmente se abriu, ele viu. Lá dentro, enrolada em pedaços de tecido molhado, estava uma bebê. Ela era pequena, pequena demais. Seus lábios estavam pálidos e o corpo tremia levemente por causa do frio, mas ela ainda respirava. E aquele pequeno choro, fraco e irregular, ainda escapava de seus lábios. Augusto sentiu algo quebrar dentro do peito. Por um momento inteiro, o mundo desapareceu ao redor dele, porque aquela cena trouxe de volta uma lembrança que ele tinha passado anos tentando enterrar. O choro de uma criança. Ele não ouvia aquele som desde a noite em que perdeu seu próprio filho. Mas aquela bebê ainda estava viva, e alguém tinha tentado jogá-la no riacho, para morrer. Não, murmurou Augusto, a voz rouca. Ele rapidamente tirou o casaco pesado que usava e envolveu a pequena criança. O corpo dela estava gelado, leve demais, frágil demais. Mesmo assim, os dedos minúsculos da bebê se mexeram e agarraram o tecido da camisa dele, como se ela soubesse, como se naquele momento ele fosse a única coisa entre ela e o fim. Augusto apertou os olhos por um segundo. Não, desta vez não.
Desta vez ele não chegaria tarde demais. Ele levantou a bebê com cuidado e montou no cavalo rapidamente. "Vamos, rapaz", disse ao animal. O cavalo disparou pela estrada de terra em direção à cidade. A pequena Vale do Cedro começava a acordar quando Augusto entrou cavalgando pela rua principal. Algumas pessoas que estavam abrindo suas lojas pararam para olhar. Nunca tinham visto o barão cavalgando daquele jeito. Rápido, desesperado. Augusto não parou para explicar. Ele foi direto até a pequena clínica da cidade. Desceu do cavalo antes mesmo que o animal parasse completamente e entrou pela porta carregando a bebê nos braços. "Doutor!" gritou. O médico da cidade, "Doutor!" Álvaro Mendes apareceu imediatamente. Quando viu a pequena criança enrolada no casaco molhado, sua expressão mudou. "Meu Deus!" Augusto colocou a bebê sobre a mesa. "Eu a encontrei no riacho, dentro de um saco", disse ele, com a voz falhando. "Ela ainda está respirando." O médico começou a trabalhar rapidamente. Cobertores, água morna, fogo no pequeno fogão da sala. Por alguns minutos, ninguém falou nada. O único som era o choro fraco da bebê, até que a porta da clínica se abriu. Uma mulher entrou. Ela parou imediatamente ao ver o que estava acontecendo. O nome dela era Laura Duarte, a professora da pequena escola de Vale do Cedro. Laura era conhecida por ser gentil, mas reservada. Depois da perda de sua filha anos atrás, ela raramente se envolvia em qualquer coisa que pudesse tocar seu coração novamente. Mas naquele momento, seus olhos caíram sobre a bebê na mesa e algo mudou em seu rosto. Ela se aproximou devagar, como se estivesse sendo puxada por algo que não conseguia explicar. A bebê fez um pequeno som e abriu os olhos por um instante. Então estendeu a mão, diretamente em direção a Laura. Laura parou de respirar por um segundo, porque naquele pequeno gesto havia algo que parecia um pedido silencioso, e sem perceber, ela deu mais um passo à frente. Antes de continuarmos essa história, se você acredita que nenhuma criança merece ser abandonada, já deixe seu like neste vídeo e escreva aqui nos comentários. Toda vida merece uma chance. Isso ajuda essa história a chegar a mais pessoas. Agora, vamos continuar. Laura pegou a bebê nos braços. No instante em que a criança encostou em seu peito, algo inesperado aconteceu. O choro parou. O pequeno corpo relaxou, como se, pela primeira vez desde o riacho, aquela criança se sentisse segura. O médico observou em silêncio por alguns segundos, depois respirou fundo. "Ela vai viver", disse finalmente. Augusto fechou os olhos, aliviado, mas o médico continuou. "Porém, alguém tentou matá-la." O silêncio tomou conta da sala. Lá fora, a cidade continuava sua rotina. Carroças passando, pessoas abrindo lojas, mas dentro daquela pequena clínica, 3 vidas tinham acabado de se cruzar. E nenhum deles ainda sabia que aquela bebê estava ligada a um segredo que poderia abalar toda a cidade de Vale do Cedro. A pequena clínica de Vale do Cedro raramente ficava cheia. Era um lugar simples, com paredes claras, uma mesa de exames antiga e um fogão de ferro que o Dr. Álvaro Mendes usava para aquecer a sala nas manhãs frias. Mas naquele dia, parecia que o tempo tinha parado ali dentro. Laura Duarte ainda segurava a bebê nos braços. A criança estava enrolada em um cobertor grosso que o médico havia encontrado no armário e agora respirava com mais calma. O rosto, antes pálido, começava lentamente a ganhar um pouco de cor. Mesmo assim, ela ainda parecia frágil demais, pequena demais. Laura a segurava com cuidado, como se temesse que qualquer movimento brusco pudesse quebrar aquela vida tão delicada. Augusto Valença observava tudo em silêncio. Encostado na parede da clínica, o barão parecia maior do que a sala.
Suas mãos fortes estavam cruzadas, mas os olhos permaneciam fixos na criança. Ele ainda conseguia ver aquela imagem em sua mente, o saco boiando na água, a pequena mão escapando pelo rasgo do tecido e aquele choro fraco que quase se perdeu no vento da manhã. Alguém tinha feito aquilo, alguém tinha colocado aquela criança dentro de um saco e jogado no riacho. A temperatura dela está subindo, disse o médico finalmente, examinando a bebê mais uma vez. Laura soltou um pequeno suspiro de alívio. Então ela vai ficar bem? O doutor demorou alguns segundos antes de responder. Ela é forte, disse ele. Muito mais forte do que alguém tão pequena deveria precisar ser. Ele levantou os olhos para Augusto. Mas alguém quis que ela morresse. O silêncio caiu sobre a sala novamente. Augusto apertou os punhos. Que tipo de pessoa faz uma coisa dessas? O médico não respondeu. Porque em uma cidade pequena como o Vale do Cedro, todos sabiam uma coisa. Às vezes, as respostas eram perigosas demais para serem ditas em voz alta. Laura olhou novamente para a criança. A bebê abriu os olhos lentamente e dessa vez parecia mais consciente. Seus pequenos dedos se moveram até encontrar a mão de Laura e se fecharam ali com uma força surpreendente. Laura engoliu em seco. Ela não tem nome, disse ela em voz baixa. Augusto franziu a testa. Era verdade. Ninguém sabia quem aquela criança era. Ninguém sabia de onde ela tinha vindo. Para o mundo, ela era apenas um bebê abandonado no riacho. Mas naquele momento, ela parecia muito mais do que isso. Parecia importante. Ela vai precisar de alguém que cuide dela, disse o médico. Laura levantou os olhos imediatamente. O senhor está olhando para mim? O médico cruzou os braços. Eu posso tratá-la, mas não posso cuidar de um bebê aqui na clínica. Ela vai precisar de alguém que fique com ela o tempo todo. Laura ficou em silêncio. Seu coração começou a bater mais rápido, porque havia algo naquela criança. Algo que mexia com um lugar dentro dela que ela tinha prometido nunca mais tocar. Anos atrás, Laura tinha segurado uma bebê muito parecida. Sua filha, uma menina pequena chamada Lívia. Ela tinha vivido apenas 6 meses. Uma febre forte tinha levado a criança em poucos dias, deixando Laura sozinha em uma casa silenciosa demais. Desde então, Laura tinha aprendido a viver com aquela dor, mas também tinha aprendido a se proteger, a não se aproximar demais de nada que pudesse quebrar seu coração outra vez. E agora, havia uma criança em seus braços, uma criança que precisava dela. Laura olhou para Augusto. O barão também parecia lutar contra algo dentro de si. Eu posso ajudar, disse ele finalmente. Laura ergueu as sobrancelhas. O senhor. Augusto deu um pequeno sorriso cansado. Eu sei que não pareço exatamente um especialista em bebês. Laura quase sorriu. Quase! Augusto respirou fundo. Mas eu sei reconhecer quando alguém precisa de ajuda. Ele se aproximou da mesa. A bebê virou o rosto lentamente, como se soubesse que ele estava ali. Os olhos pequenos se abriram um pouco mais, e ela fez um pequeno som. Não era choro, era algo mais suave, quase um suspiro. Augusto ficou completamente imóvel. Ela lembra de você, disse Laura baixinho. Augusto não respondeu, mas algo em seu rosto mudou. Porque pela primeira vez em muitos anos, ele não estava pensando no passado, ele estava pensando no que viria depois. O médico quebrou o silêncio. Primeiro precisamos registrar a criança. Registrar? Perguntou Laura. Sim, ela precisa de um nome. Laura olhou para o bebê. Naquele momento, a luz da manhã atravessava a janela da clínica, iluminando o rosto pequeno da criança. Ela piscou devagar, como se estivesse descobrindo o mundo pela primeira vez. Laura sorriu. Aurora. Augusto ergueu as sobrancelhas. Aurora? Laura assentiu. Porque ela apareceu quando o sol estava nascendo. O médico fez uma pequena anotação em seu caderno. Aurora, repetiu ele. E pela primeira vez desde que havia sido encontrada no riacho, aquela criança tinha um nome.
Mas a paz daquele momento não durou muito. A porta da clínica se abriu novamente. Um homem alto entrou tirando o chapéu. Era o xerife Tomás Brandão. Ele olhou primeiro para Augusto, depois para o médico, e então para a bebê nos braços de Laura. O olhar dele ficou sério. Então é verdade. Augusto cruzou os braços. O que é verdade? O xerife suspirou. Já tem gente falando disso pela cidade inteira. Laura apertou Aurora um pouco mais contra o peito. Falando o quê? O xerife respondeu lentamente que alguém encontrou um bebê no riacho. Ele fez uma pausa. E que isso pode ter a ver com a família mais poderosa de Vale do Cedro. O silêncio caiu como uma pedra na sala. Augusto franziu a testa. Do que você está falando? O xerife olhou para a porta como se tivesse medo de que alguém estivesse ouvindo. Depois falou em voz baixa. O prefeito Ricardo Montenegro está procurando por uma criança. Laura sentiu o coração parar por um instante. Uma criança? O xerife assentiu. Dizem que é um assunto de família. Augusto olhou para a Aurora. Pequena, inocente, quase morta poucas horas antes. E algo dentro dele começou a se transformar. Porque naquele momento, uma coisa ficou clara. Se aquela criança realmente estivesse ligada à família Montenegro, então o perigo ainda estava apenas começando. E quem quer que tivesse tentado se livrar dela uma vez, poderia tentar novamente. O silêncio dentro da clínica ficou pesado. O nome Montenegro parecia ecoar nas paredes como um aviso. Em Vale do Cedro, todo mundo conhecia aquela família. Ricardo Montenegro não era apenas o prefeito da cidade. Ele era o homem mais poderoso da região. Dono de terras, negócios e influência suficiente para fazer certas coisas desaparecerem. Augusto Valença olhou diretamente para o xerife. Explique melhor isso. Tomás Brandão passou a mão pelo rosto cansado. Ontem à noite recebi um aviso vindo da prefeitura. Laura apertou Aurora contra o peito. Aviso sobre o quê? O xerife respondeu devagar. Sobre uma criança desaparecida. Augusto franziu a testa. E você acha que essa criança é ela? Tomás deu de ombros. Ele olhou novamente para a bebê. Mas a coincidência é grande demais para ignorar. O médico cruzou os braços. Quem exatamente está procurando essa criança? O xerife hesitou por um instante. O gabinete do prefeito. O silêncio voltou a tomar conta da sala. Augusto sentiu algo frio percorrer sua espinha, porque aquilo não fazia sentido. Se aquela criança realmente fosse da família Montenegro, por que alguém a colocaria dentro de um saco e jogaria no riacho? Laura parecia ter pensado na mesma coisa. Espera, disse ela lentamente. Se essa criança pertence a essa família, por que alguém tentaria matá-la? O xerife respondeu em voz baixa. Essa é exatamente a pergunta que eu estou tentando responder. Aurora fez um pequeno som nos braços de Laura. A bebê se mexeu, abrindo os olhos devagar. Por um segundo, aqueles olhos pequenos pareceram observar tudo ao redor, como se tentassem entender o mundo que havia encontrado. Laura sentiu o coração apertar. Aquela criança não merecia estar no meio de algo assim. Augusto também parecia estar pensando nisso. Ele deu um passo mais perto. Então me diga uma coisa, Tomás. O xerife levantou os olhos. Diga, o prefeito sabe que ela está viva? Tomás hesitou. Ainda não. O médico ergueu as sobrancelhas. Ainda? O xerife assentiu. Mas vai saber. Ele respirou fundo. Em uma cidade pequena como essa, segredos não ficam escondidos por muito tempo. Laura olhou pela janela da clínica. A rua principal estava movimentada agora. Pessoas caminhavam, conversavam, compravam pão na padaria. Parecia uma manhã normal, mas Laura tinha a sensação de que algo invisível já estava se espalhando pela cidade. Um sussurro, uma história, um segredo. E no centro de tudo estava a pequena Aurora. O médico voltou a falar. A criança precisa de um lugar tranquilo para se recuperar. Ele olhou para Laura. A clínica não é o lugar ideal. Laura respirou fundo.
Ela sabia o que aquilo significava. Ela pode ficar comigo. Augusto levantou o olhar. Tem certeza? Laura olhou novamente para a bebê. Aurora estava agarrada ao tecido de sua blusa como se tivesse medo de ser solta. Laura sentiu algo aquecer dentro do peito. Tenho. O médico assentiu. Então, vamos precisar preparar algumas coisas. Enquanto o doutor organizava cobertores e remédios, o xerife puxou Augusto discretamente para perto da porta. Preciso falar com você. Augusto cruzou os braços. Fale. Tomás abaixou a voz. Ricardo Montenegro não é um homem que aceita surpresas. Augusto respondeu sem hesitar. Eu também não. O xerife balançou a cabeça. Você não está entendendo. Ele olhou para Aurora. Se essa criança realmente estiver ligada à família dele... Ele fez uma pausa. Então alguém tentou fazer ela desaparecer. Augusto sentiu o sangue esquentar. Eu já percebi isso. Tomás se inclinou um pouco mais perto. E pessoas poderosas não gostam quando seus segredos voltam à superfície. Augusto não respondeu, mas seu olhar endureceu, porque ele já tinha tomado uma decisão. Ele tinha encontrado aquela criança quase morta no riacho e não iria permitir que algo assim acontecesse de novo. Enquanto isso, Laura terminava de preparar Aurora para sair da clínica. Ela enrolou a bebê em um cobertor macio. A pequena parecia mais tranquila agora. Seus olhos estavam quase fechados. Laura acariciou o cabelo fino da criança. Você é uma lutadora, não é? Aurora fez um pequeno som, quase como se estivesse respondendo. Augusto observava aquilo em silêncio. Algo dentro dele estava mudando. Uma sensação que ele não sentia há muitos anos. Esperança. Mas naquele momento, a porta da clínica se abriu novamente. Um homem entrou. Ele vestia um terno caro demais para uma cidade pequena como aquela. O olhar dele percorreu a sala até parar na bebê. O silêncio caiu imediatamente. Então, disse o homem com um sorriso frio, parece que encontramos o que estávamos procurando. O xerife Tomás se virou lentamente. Quem é você? O homem tirou as luvas com calma. Meu nome é Eduardo Lacerda. Ele olhou diretamente para Aurora. Eu represento o prefeito Ricardo Montenegro. Laura sentiu um arrepio percorrer o corpo. O homem continuou. Estou aqui para buscar aquela criança. Augusto deu um passo à frente. Seu olhar estava tão frio quanto o do visitante. Acho que você chegou tarde demais. Eduardo levantou uma sobrancelha. É mesmo? Augusto respondeu com calma. Porque essa criança quase morreu hoje. Ele fez uma pausa. E antes de alguém levá-la para qualquer lugar, eu quero saber quem tentou matá-la. O sorriso do homem desapareceu, e naquele instante ficou claro para todos na sala que a batalha por Aurora estava apenas começando. O homem de terno caro permaneceu parado no meio da clínica. Seu olhar estava fixo na pequena Aurora, como se a criança fosse um objeto que ele tinha vindo buscar. Laura sentiu um aperto no peito. Instintivamente, apertou a bebê mais contra si. Augusto percebeu o gesto e deu mais um passo à frente, colocando-se entre o visitante e Laura. O homem pareceu achar aquilo quase divertido. Não precisa transformar isso em um problema maior do que já é, disse ele calmamente. O xerife Tomás cruzou os braços. Acho que você deveria explicar primeiro o que está acontecendo. O homem suspirou, como se estivesse lidando com algo cansativo. Muito bem. Ele tirou um envelope do bolso do paletó. O prefeito Ricardo Montenegro me enviou para recuperar essa criança. O doutor Álvaro franziu a testa. Recuperar? Sim. O homem colocou o envelope sobre a mesa. Essa criança pertence à família Montenegro. Laura sentiu o coração bater mais forte. Augusto também percebeu. Pertence? O homem assentiu. É uma questão familiar. O xerife olhou para o envelope, mas não o tocou. E você quer que a gente simplesmente entregue a criança? O homem deu um pequeno sorriso. Seria a solução mais simples. Laura finalmente falou. Sua voz saiu firme apesar do nervosismo.
Alguém colocou essa bebê dentro de um saco e jogou no riacho. O homem não respondeu imediatamente. Laura continuou. Se essa criança realmente pertence à família do prefeito, ela respirou fundo. Então, alguém daquela família tentou matá-la. O silêncio caiu sobre a sala. O visitante ajeitou o colarinho da camisa. Cuidado com acusações desse tipo. Augusto deu um passo à frente. Eu não estou fazendo uma acusação. A voz dele estava baixa, mas firme. Eu estou dizendo o que eu vi. O homem estudou o rosto de Augusto por alguns segundos. Parecia avaliar a situação. Então suspirou. Isso pode ser resolvido sem escândalo. Ele olhou diretamente para Laura. O prefeito está disposto a oferecer uma compensação generosa. Laura piscou. Compensação? Dinheiro. A palavra ficou pesada no ar. Augusto deu uma pequena risada seca. Então, essa é a ideia? O homem abriu as mãos. Todo mundo sai ganhando. O xerife deu um passo à frente. Não é assim que a lei funciona. O visitante virou o rosto lentamente para ele. A lei, muitas vezes, depende de quem tem poder suficiente para interpretá-la. Augusto sentiu a raiva crescer dentro do peito. Essa criança quase morreu hoje. Ele apontou para a Aurora. E você está aqui falando de dinheiro. O homem ficou em silêncio. Por alguns segundos ninguém falou nada. Até que Laura quebrou o silêncio. Quem é a mãe dela? O homem demorou a responder. Isso não diz respeito a vocês. Laura não desviou o olhar. Diz sim. Ela apertou a bebê com mais cuidado. Porque essa criança não é um objeto. O homem parecia começar a perder a paciência. Senhorita, você não entende a situação. Augusto respondeu antes que Laura pudesse falar. Então explique. O visitante olhou para o relógio. Parecia decidir o quanto poderia dizer. Então falou em voz mais baixa. A criança é filha de Isabel Montenegro. O nome caiu na sala como um trovão. O xerife levantou as sobrancelhas. A filha do prefeito? O homem assentiu. Laura sentiu o estômago gelar. Ela conhecia Isabel. Toda a cidade conhecia. Isabel Montenegro era jovem, elegante e sempre aparecia nos eventos da cidade ao lado do pai. Meses atrás, porém, ela tinha desaparecido da cidade. A explicação oficial era simples. Ela tinha ido estudar fora. Mas agora, Laura olhou novamente para a Aurora. Tudo começou a fazer sentido. Isabel estava grávida, murmurou Laura. O homem não respondeu, mas seu silêncio foi resposta suficiente. Augusto sentiu algo escurecer dentro dele. Então o prefeito descobriu. O visitante fechou os olhos por um segundo. A família Montenegro tem uma reputação. O xerife falou com frieza. E a solução foi jogar a criança no riacho? O homem não respondeu, mas dessa vez sua expressão tinha mudado. Ele sabia que aquela parte da história era difícil de defender. Laura sentiu lágrimas nos olhos. Ela olhou para a Aurora. A pequena bebê dormia tranquilamente, completamente alheia ao que estavam dizendo sobre ela. Então ela foi abandonada para esconder um escândalo. O visitante respirou fundo. Vocês não entendem como essas coisas funcionam. Augusto respondeu imediatamente. Eu entendo perfeitamente. Ele deu mais um passo à frente. Eu entendo que alguém tentou matar uma criança. O homem o encarou. Cuidado com o que diz. Não. Augusto balançou a cabeça. Cuidado você. O silêncio voltou a dominar a sala. Então o visitante pegou novamente as luvas. Muito bem. Ele colocou o envelope de volta no bolso. O prefeito virá buscar a criança oficialmente. O xerife franziu a testa. Buscar? O homem assentiu. Com documentos. Ele olhou para Laura. E com a lei do lado dele, Laura sentiu o coração apertar. Porque ela sabia uma coisa. Poder, dinheiro, influência. A família Montenegro tinha tudo isso. E ela era apenas uma professora de uma pequena cidade. O visitante caminhou até a porta. Antes de sair, virou-se. Aproveitem o tempo com a criança. O olhar dele estava frio. Pode ser pouco. Ele saiu. A porta se fechou com um clique seco. Por alguns segundos,
Ninguém falou nada. Até que Augusto disse com a voz baixa: "Eles não vão levá-la." O xerife suspirou. "Augusto, não vão." Laura levantou os olhos e, pela primeira vez desde que aquela história tinha começado, ela percebeu que não estava sozinha, porque o barão Augusto Valença estava olhando para aquela bebê como se já tivesse decidido protegê-la a qualquer custo. E naquele momento, uma batalha silenciosa tinha começado em Vale do Cedro. Mas o que nenhum deles sabia ainda era que alguém na cidade estava prestes a revelar uma verdade ainda mais perigosa. Uma verdade que poderia destruir o nome da família Montenegro para sempre. Naquela noite, Vale do Cedro parecia diferente. A mesma rua principal, as mesmas casas, as mesmas luzes amareladas nas janelas, mas algo invisível estava se espalhando pela cidade. Um rumor, um segredo. A história do bebê encontrado no riacho já tinha atravessado praticamente todas as casas da cidade. Na pequena casa de Laura Duarte, atrás da escola, a atmosfera era completamente diferente. Ali dentro havia silêncio e esperança. Aurora dormia enrolada em um cobertor macio, dentro de uma pequena cesta improvisada ao lado do fogão. A luz do fogo iluminava o rosto da criança. Laura estava sentada perto dela, observando cada respiração da bebê, como se ainda tivesse medo de que ela pudesse desaparecer. Augusto estava encostado na parede, perto da porta. Ele tinha insistido em ficar. Laura não discutiu. No fundo, ela se sentia mais segura com ele ali. "Ela parece mais forte", disse Augusto em voz baixa. Laura sorriu levemente. "Muito mais." A Aurora se mexeu um pouco, fazendo um pequeno som antes de voltar a dormir. Laura passou a mão pelo cabelo da bebê. "É incrível", murmurou ela. Augusto inclinou a cabeça. "O quê?" Laura demorou um pouco para responder. Como alguém pode tentar se livrar de algo tão inocente? Augusto não respondeu, porque aquela pergunta também estava martelando dentro dele. Antes que pudesse dizer algo, alguém bateu na porta. 3 batidas rápidas. Laura e Augusto trocaram um olhar. Era tarde. Muito tarde para visitas. Augusto caminhou até a porta. Quando abriu, encontrou uma mulher parada do lado de fora. Ela parecia nervosa. Olhou rapidamente para os lados da rua antes de falar. "Eu preciso falar com vocês." Laura se aproximou. "Quem é a senhora?" A mulher entrou rapidamente antes que alguém pudesse vê-la. "Meu nome é Rosa Álvares." Laura franziu a testa. "Rosa, você trabalha na casa dos Montenegro." A mulher assentiu. Suas mãos estavam tremendo. "Eu limpo a casa deles." Augusto fechou a porta. "Então por que você está aqui?" Rosa olhou diretamente para Aurora. Seus olhos se encheram de lágrimas. Porque aquela criança não deveria estar viva. O silêncio caiu sobre a casa. Laura sentiu um arrepio percorrer o corpo. O que você quer dizer com isso?" Rosa respirou fundo. Parecia lutar para encontrar coragem. "Eu ouvi tudo." Augusto cruzou os braços. "Tudo o quê?" Rosa respondeu em voz baixa. "O prefeito." Laura prendeu a respiração. "Ricardo Montenegro?" Rosa assentiu. "No dia em que a bebê nasceu, ele estava furioso." Augusto deu um passo à frente. "Continue." Rosa apertou as mãos. "A filha dele, Isabel, implorou para ficar com a criança." Laura sentiu lágrimas se acumularem nos olhos. Bebê? Queria. Rosa engoliu em seco, mas o prefeito disse que aquilo destruiria o nome da família. Augusto sentiu a raiva subir. Então ele mandou se livrar dela. Rosa assentiu lentamente. "Eu ouvi quando ele disse." A voz dela tremia. "É melhor que ninguém jamais saiba que essa criança existiu." Laura olhou para Aurora. A bebê dormia tranquilamente, completamente inocente. "Então ele mentiu para Isabel", disse Laura. Rosa confirmou. "Ele disse que a criança nasceu morta." Augusto fechou os punhos. "E depois?" Rosa hesitou. "Ele pagou um homem." "Quem?" "Um sujeito de fora da cidade." Ela respirou fundo. "Para levar a criança embora." O silêncio voltou a cair sobre a casa.
Laura sentiu o coração apertar. E esse homem, Rosa terminou a frase, foi quem colocou o bebê no saco. Augusto ficou completamente imóvel, porque agora tudo fazia sentido. Não tinha sido abandono, tinha sido tentativa de assassinato. Laura sussurrou: "Meu Deus!" Rosa olhou novamente para Aurora. "Quando eu ouvi o bebê chorar hoje no mercado, quando disseram que ela tinha sobrevivido, ela começou a chorar. Eu não consegui ficar quieta." Augusto perguntou: "Isabel sabe?" Rosa balançou a cabeça. "Não." Laura sentiu algo apertar dentro do peito. "Então ela acredita que sua filha morreu." Rosa assentiu. "Sim." O silêncio voltou. Mas dessa vez havia algo diferente nele: esperança. Porque agora eles tinham algo que antes não tinham: a verdade. Augusto respirou fundo. "Isso muda tudo." Laura olhou para ele. "O que você quer dizer?" Augusto respondeu com firmeza. "Agora sabemos quem tentou matar a Aurora." Ele olhou para Rosa. "E podemos provar." Rosa parecia assustada. "O prefeito é um homem poderoso." Augusto respondeu calmamente. "Poder não significa que ele está acima da lei." Naquele momento, Aurora se mexeu novamente. A bebê abriu os olhos lentamente e fez um pequeno som. Laura a pegou nos braços. Aurora encostou a cabeça no peito dela e ficou em silêncio, como se soubesse que estava segura. Augusto observou a cena. Algo dentro dele se fortaleceu naquele instante, porque agora ele sabia. Essa criança não estava mais sozinha, e ele não permitiria que ninguém a machucasse novamente. Mas naquele mesmo momento, na grande casa dos Montenegro, no alto da colina que dominava Vale do Cedro, Ricardo Montenegro estava olhando pela janela. O homem que havia enviado seu advogado mais cedo estava ao lado dele. "Então é verdade", disse o prefeito. O advogado assentiu. "A criança está viva." Ricardo Montenegro apertou o copo de uísque na mão. Seus olhos estavam frios. "Isso não pode sair do controle." O advogado perguntou: "O que o senhor pretende fazer?" Ricardo Montenegro respondeu sem hesitar: "Se aquela criança continuar viva." Ele virou o rosto lentamente. "Meu nome estará acabado." O silêncio dominou a sala. Então ele terminou a frase: "E eu não permito que isso aconteça." 3 dias depois, Vale do Cedro parecia uma cidade diferente. As pessoas falavam baixo nas ruas, nas portas das lojas, nos degraus da igreja. Todo mundo sabia que algo importante iria acontecer naquela manhã. O tribunal da cidade estava cheio. Homens de chapéu ocupavam os bancos de madeira. Mulheres cochichavam perto das janelas. Até pessoas que raramente se interessavam por assuntos da cidade tinham vindo. Porque aquela não era apenas uma audiência. Era uma batalha entre poder e verdade. Na primeira fileira estava Ricardo Montenegro, elegante como sempre, terno escuro, postura firme. Mas seus olhos estavam mais frios do que nunca. Ao lado dele estava sua filha, Isabel Montenegro. Ela parecia diferente da jovem confiante que a cidade costumava ver. Seu rosto estava pálido. Seus olhos carregavam semanas de tristeza que ninguém tinha percebido. Do outro lado da sala estavam Laura Duarte e Augusto Valença. Laura segurava a Aurora nos braços. A bebê estava acordada, observando o ambiente com curiosidade. Augusto permanecia ao lado delas como uma muralha silenciosa. O juiz entrou na sala. O som do martelo ecoou. "Vamos começar." O advogado da família Montenegro foi o primeiro a se levantar. "Excelência, estamos aqui para recuperar uma criança que pertence legalmente à família Montenegro." Ele apontou discretamente para Aurora. "A jovem Isabel Montenegro é a mãe da criança." Um murmúrio atravessou o tribunal. O juiz levantou os olhos. "E como essa criança foi parar dentro de um saco no riacho?" O advogado limpou a garganta. "Houve um erro. Um mal-entendido." Augusto apertou os punhos. Laura sentiu a raiva crescer dentro dela. Mas quem falou primeiro foi o advogado que o xerife tinha conseguido para eles. Um homem simples chamado Dr. Henrique Torres.
Ele se levantou calmamente. Excelência, isso não foi um mal-entendido. O tribunal ficou em silêncio. Isso foi uma tentativa de assassinato. Os murmúrios voltaram, mais altos agora. O juiz bateu o martelo. Ordem! Henrique continuou. Temos uma testemunha que ouviu exatamente o que aconteceu. Ele virou-se. Senhora Rosa Álvares. Rosa entrou na sala com passos inseguros. Ricardo Montenegro ficou completamente imóvel. Rosa levantou a mão e fez o juramento. Sua voz tremia. Eu trabalho na casa dos Montenegro. O advogado do prefeito cruzou os braços. Continue. Rosa respirou fundo. Eu ouvi o prefeito dizendo que a criança não podia existir. O tribunal ficou em silêncio absoluto. Rosa continuou. Ele disse que era melhor que ninguém soubesse que ela tinha nascido. O advogado tentou interromper. Isso é uma acusação grave. Deixa terminar, disse o juiz. Rosa respirou fundo novamente. Depois disso, ele pagou um homem para levar a criança embora. Os olhos de Isabel se encheram de lágrimas. Ela virou lentamente o rosto para o pai. Pai. Ricardo Montenegro permaneceu em silêncio. O advogado tentou se levantar. Isso não prova nada. Mas naquele momento o médico da cidade se levantou. Eu também tenho algo a dizer. Todos se viraram. Dr. Álvaro Mendes caminhou até a frente. Eu fui chamado para ajudar no parto daquela criança. Ele olhou diretamente para Isabel. Sua filha nasceu viva. Isabel levou a mão à boca. Lágrimas começaram a cair. Não, sussurrou ela. Seu pai me obrigou a dizer que a criança tinha morrido. O tribunal explodiu em murmúrios. Isabel virou-se lentamente para o pai. Você disse que ela tinha morrido? Ricardo Montenegro finalmente falou. Sua voz estava fria. Eu fiz o que era necessário. O choque percorreu a sala. Necessário? Disse Isabel com a voz quebrada. Você tentou matar minha filha? Ricardo levantou-se. Eu protegi nossa família. O juiz bateu o martelo com força. Senhor. Montenegro, sente-se imediatamente. O silêncio voltou. O juiz olhou para Aurora nos braços de Laura, depois para Augusto. Esta criança foi abandonada com intenção clara de morrer. Ele respirou fundo e foi salva por essas duas pessoas. Aurora fez um pequeno som, como se soubesse que estavam falando dela. O juiz continuou. A lei considera o melhor interesse da criança. Ele levantou os olhos. E claramente, ela encontrou um lar. Laura apertou Aurora contra o peito. Augusto permaneceu imóvel, mas seus olhos estavam cheios de emoção. O juiz levantou o martelo. A guarda da criança será concedida a Laura Duarte e Augusto Valença. O martelo bateu. O tribunal explodiu em murmúrios. Laura começou a chorar. Augusto fechou os olhos por um momento, como se não acreditasse no que tinha acabado de ouvir. Isabel caminhou lentamente até eles. Seus olhos estavam cheios de lágrimas. Posso vê-la? Laura hesitou, mas então assentiu. Isabel olhou para Aurora. A bebê estendeu a mão pequena e tocou o rosto dela. Isabel começou a chorar. Me perdoa, sussurrou. Augusto falou com calma. Você também foi vítima. Isabel assentiu. Ela olhou para o pai pela última vez. E pela primeira vez em sua vida. Não havia medo em seus olhos, apenas decepção. Do lado de fora do tribunal, o sol brilhava sobre Vale do Cedro. Laura e Augusto caminharam juntos pela praça. Aurora estava nos braços de Augusto agora. A bebê segurava o dedo dele com força. Laura sorriu. Acho que ela gosta de você. Augusto olhou para a criança. Por um momento, ele pensou em tudo que tinha perdido anos atrás. E então percebeu algo. Talvez aquela história não fosse apenas sobre dor. Talvez fosse sobre segundas chances. Aurora olhou para ele e soltou um pequeno riso. Augusto sorriu pela primeira vez em muitos anos. Bem-vinda ao mundo, pequena Aurora. E naquele momento, no coração silencioso de Vale do Cedro, uma criança que quase foi apagada da história, finalmente tinha encontrado um lugar para chamar de lar.